que não tem mais fronteira. Mãos unidas no mundo formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Uma pátria. Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Caríssimos e caríssimas, vivemos ontem à noite pela Rede Bandeirantes de televisão alguns vamos dizer assim, debates, né, de prefeitáveis para as prefeituras das capitais do Brasil. E eu acessei, né, de forma assim espontânea a questão do debate da cidade de São Paulo. Eu achei muito engraçado a forma de os candidatos se portar, né, e também as acusações, que você é ligado ao Hamas, que você é ligado a terrorismo, não, que aqui você gosta de usar drogas e etc e tal. Mas uma coisa eu posso destacar: o senhor Pablo Marçal, o Pablo Marçal, aquele que diz que é rico, devendo impostos e etc e tal, que inclusive algumas das denúncias que ele recebeu, né, uma pena, foi condenado, em Goiás, etc e tal. Ele disse que ia apresentar 2 candidatos que são usuários de droga, cocaína, e ele não apresentou. Será que o político Pablo Marçal é aquele cara que promete e não cumpre, como todos os demais políticos que nós temos o costume de conhecer? É só uma pergunta. E ainda, olhando para esse campo, o que eu observo, e aí eu falo da minha cidade, eu falo da sua cidade, da nossa cidade, é que o pessoal pega as pautas que são federais e coloca no âmbito municipal. Foi questionado lá um dos candidatos sobre a questão do aborto, sobre o combate à droga. Até concordo que o prefeito sim tem atitudes, mas nós sabemos que algumas questões estão na esfera municipal, outras nas esferas estaduais e outras nas esferas federais. Mas parece que nós, brasileiros, não temos essa noção. Por isso, algumas perguntas de Datena para Boulos, por isso, algumas perguntas, né, que foi feito ao candidato, que é o atual prefeito lá de São Paulo. Devemos ter essa noção. Mas é aquilo, às vezes o eleitor ele é movido pela inteligência emocional. Por exemplo, na minha cidade, onde temos uma prefeita que eu não concordo que ela seja reeleita, eu não votaria nela e não voto nela, até por questões de bom senso. E alguém fala, mas ela é muito boa, não é boa para você, que para mim ela é ruim. Ela não funciona como prefeita. Até por causa da assessoria que ela colocou com ela. E nesse sentido, eu estava numa reunião, mas se a prefeita não ganhar, as obras que foi anunciada para o ano que vem não acontecem, quando as obras são do governo federal. É muito comum entrar com terrorismo nesse sentido. O eleitor tem que ficar esperto e saber aquilo que depende do prefeito ou da prefeita e aquilo que é projeto do Estado e aquilo que é projeto federal. São coisas separadas. São coisas que, desculpe, eu vou usar o termo, que nós devemos entender e valorizar, com todo respeito aos demais cristãos que acreditam disso ou naquilo, que acreditam em fada, acreditam em duende, né? Porque aí dá a entender que é tipo de coisa. E aí eu vou deixar com vocês um pensamento do meu amigo Marcos Habib, lá de Teresópolis, né? Petrópolis. E ele é da igreja evangélica, é batista, ele dizendo que nós temos que ter consciência que a política que eu pratico, ela é pública,
mas a minha religião é íntima. Então tome cuidado com todos os candidatos que começam a usar o nome de Jesus nos seus comícios. Comício não é culto. Culto também não é comício. Vamos para o evangelho do dia. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 28, é a sequência do evangelho de ontem. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, não deixe de curtir, não deixe de sinalizar. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, eu todo o direito, porque a gente quando vem para a rede social, a gente vem colocar a cara, a gente tem a obrigação de ouvir. Lembrando também que o TCU ontem, né, disse que o que o Bolsonaro fez com as joias tá tudo bem, pode ser, etc e tal. Mas vamos nós. Primeiro, Jesus aqui, ele apresenta o método de ser cristão. O cristão é aquele que pensa no outro. Jesus fala sobre aquele que quiser segui-lo, tem que renunciar a si mesmo. E nós temos essa dificuldade. Segundo, Jesus apresenta que quem fizer isso vai ser salvo, vai salvar a própria vida. Nós, às vezes, em nossas religiões, aí por isso que eu falei do Marquinhos, logo no início, no início desse nosso encontro, no meio desse nosso encontro, a gente quando fala em ser cristão, a gente fala em ter compromisso com a vida plena. Cristão não pode ser a favor do aborto. Pronto, estamos definindo isso. Cristão também não pode ser a favor da pena de morte, nem da tortura. Pronto, agora complicou. Mas o cristão ele tem que ter consciência que ele não pode condenar aquelas pessoas que passam na sua história de vida pela decisão de cometer o pecado do aborto. A igreja como mãe, nós como filhos dessa igreja, devemos acolher todos aqueles que estão passando por dificuldade. Jesus andou com um bando de gente que não valia nada no seu tempo. E quem somos nós para dizer quem vale ou não vale? O evangelho de hoje, Jesus fala em sacrificar a própria vida. Jesus diz que o que adianta ganhar a vida e perdê-la no final? E aí ele diz uma coisa interessante, que a pessoa não vai morrer se segui-lo. E todos nós temos medo da morte. Eu tenho medo de morrer, você também tem, todo mundo tem. A vida que nós temos aqui na Terra, por mais que seja ruim, eu lembro, né, de Gonzaguinha cantando, por mais que a vida seja ruim, ninguém me pede que eu repita, é bonita e é bonita e é bonita. O Evangelho de hoje nos convida a uma interrogação. O que nós estamos entregando a Deus a nossa vida? O que nós estamos fazendo com esta vida que Deus nos confiou? A gente, quando fala em ganhar a própria vida, aí vem a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, a religião minha que importa, vou votar no candidato X porque ele é católico, porque ele é evangélico. Não é esse tipo de ganhar a vida. É você buscar fazer a vontade de Deus. Lembra do evangelho de ontem? Jesus se apresenta-se como filho de Deus, Pedro reconhece e no final ele fala, olha, eu vou ter que morrer na cruz. E hoje ele fala, olha, não adianta eu não morrer na cruz, e aí? Então, para podermos ressuscitar, eu falava isso na semana passada, é preciso também aprendermos a morrer. Eu fico por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Como diz a canção ao fundo, o caminho é o amor. Eu sou Daniel Nonato. Mãos que unidas no mundo formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde juntos construímos a unidade e ninguém é desprezado, porque todos são chamados. Nós sabemos o caminho é o